Fala, meu aluno, minha aluna, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa o horário que você esteja estudando, desde que você esteja estudando, tá legal? O concurso público não é fácil, é dolorido, machuca a gente, dá vontade de parar, mas não pode, certo? Muitos param, você tem que continuar para você almejar o seu cargo dos seus sonhos. Novamente com vocês, professor Rodrigo Almeida. Se você quer me seguir no Instagram, é só colocar lá, né? Rodrigo Piloto _, tá bom? Daí você segue o professor Rodrigo Almeida lá, que a gente troca uma ideia, tira dúvidas, enfim, a gente dá um suporte para você nessa tua trajetória no concurso público, tá bom? Vamos continuar a parte de direito administrativo. Nós paramos na aula anterior, nós falamos de que administração pública direta, indireta, alguns detalhes, certo? E hoje, Rodrigo, nessa aula, vamos continuar, meu parceiro, porque é grande pra caramba e isso daí não cabe, não cabe negligenciar, isso daí não cai em concurso, isso despenca, isso chove em concurso público. Então, o que nós falamos aqui, ó? Rapidamente, só para lembrar, nós falamos que a administração pública direta, não é isso? Ela cria a administração pública indireta. Isso aí você já tem anotado no seu caderno, tá legal? Aqui, ó, há uma criação. Nós já sabemos quem são os entes da administração pública direta, não é isso? A União, os estados, o município e o Distrito Federal, que eu coloquei por último em ordem, a ordem não importa, tá legal? Quero que você saiba isso aqui. Quem são os entes, certo? Da administração pública indireta. Lembra da fase? A fase, Rodrigo, fundações públicas, autarquias, estou botando abreviado que você já tem no ano passado. Sociedade de economia mista, ok? E o que? Empresas públicas. Beleza? O que nós falamos? O fato da administração pública direta criarem, né? A União, Estado, Distrito Federal e municípios criarem os entes da administração pública indireta não significa que eles sejam, no caso, os entes da indireta sejam subordinados à administração pública direta. Tira isso da cabeça, porque isso é perguntado em prova. Existe algum detalhe? Nós começamos a falar na aula passada, tá legal? O que é, Rodrigo? Vou colocar aqui, ó. Aqui são as questões de prova, ó. Macete, tá legal? Como assim, Rodrigo? Vamos lá. Não existe subordinação entre eles, tá legal? Nós vamos ver daqui a pouco a parte de descentralização, desconcentração, que você vai o quê? Entender o porquê como é que se forma isso, dá um nome aos bois, certo? E você vai gravar isso com maior facilidade. Primeira questão de prova, não há subordinação. Se não há subordinação, Rodrigo, a coisa pode ir o quê? Uma lalaô, a revelia, certo? Se eu fui criado pela direta, eu posso tocar o pau, fazer do jeito que eu quiser? Depende, nem tudo. Você vai ter várias autonomias, tá legal? A administração pública indireta existe sim várias autonomias nos entes administrativos. Relembrando, entes administrativos é o pessoal da administração pública indireta. Entes políticos, administração pública direta, também chamado de entes o quê? Federados, tá? Sinônimos, beleza? Não há subordinação, mas há o quê? Cuidado, que é questão de prova. Há um vínculo administrativo. Vínculo administrativo não significa subordinação, tá legal? Não entendi, Rodrigo. Como é que esse vínculo administrativo? Eu criei você para você me ajudar, porque eu estou numa demanda muito grande, para você me ajudar, estou sufocado, eu criei você para passar o quê? Algumas funções. Esse passar funções, daqui a pouco nós vamos dar os nomes, que se chama outorga ou
delegação de funções. Questão de prova também. O fato de eu ter te criado, certo? Você não é subordinado a mim, mas nós temos um vínculo, ok? Que vínculo é esse, Rodrigo? Aqui, ó. Supervisão ministerial, também chamado de quê? Controle finalístico. Então, esse vínculo que existe entre a administração pública direta com os seus criadores, os entes da administração pública direta, certo? É um vínculo chamado de quê? Supervisão ministerial ou, melhor dizendo, controle finalístico, são sinônimos. Poxa, Rodrigo, mas aquela supervisão ministerial ali me lembra de ministério. Sim, depende do exemplo. Quer pegar a União? Perfeito. Vamos no exemplo? Vamos. Você tem o quê? O presidente da República, não é isso? A partir daí ele faz o quê? Ele vai distribuindo funções, concorda? O presidente da República não monta a sua equipe de ministérios? Beleza. Os ministérios não são subordinados a ele? Sim, nesse caso sim, que nós vamos falar que é um fenômeno chamado de desconcentração. Para que você está falando isso, Rodrigo? O ministério, certo? Ou a União em si, ele pode o quê? Como ente, ele pode criar entes administrativos da administração pública indireta. E se nesse meio termo, na criação, tiver envolvida a União ou um ministério, a supervisão, esse vínculo vai se chamar supervisão ministerial, tá certo? Agora, no todo, a administração pública direta não tem subordinação ou não é hierarquicamente, certo, superior à administração pública indireta, mesmo tendo criado, deixando bem claro isso daí. Existe um vínculo administrativo. Como é que se chama esse vínculo? Esse vínculo se chama oficialmente o quê? Olha só, tutela administrativa. Então, peraí, Rodrigo, então esse vínculo se chama da direta com a indireta, esse vínculo, não há hierarquia, existe um vínculo. Esse vínculo é chamado de tutela administrativa, sim, você é o tutor dela, tá legal? É uma tutela administrativa, e essa tutela administrativa, certo? Ela acontece de acordo, ou também é chamado de quê? Controle finalístico ou supervisão ministerial. Os três caem em prova. Tá legal? Então você tem que saber dos três. Se falar a palavra tutela para você, tem que gravar tutela administrativa. Por que você está enfatizando isso, Rodrigo? Porque existe uma coisa chamada autotutela que nós vamos falar. É questão de prova, lógico. Você vai falar o quê? A tutela, que você já sabe, existe a tutela administrativa e a autotutela. Só para deixar você feliz, mas relaxado, a autotutela é a capacidade que a administração pública tem de rever os seus atos, ok? E se esses atos forem ilegais, no momento, no direito administrativo, que é bacana, chega até a me arrepiar, nesses atos, se eles forem ilegais, o judiciário pode botar o pé em cima e fazer o quê? Anular esse ato. É muito bacana. Mas isso aí vai para frente na parte de atos administrativos. O que é que eu quero de você? Já sabe todas as características de direta, já sabe da indireta, e esse vínculo que há entre eles é o quê? A tutela administrativa, também chamada de supervisão ministerial, também chamada de quê? De controle finalístico. Se eu crio, eu acho que foi o exemplo que nós utilizamos na aula passada. Se eu crio, por exemplo, uma autarquia, que nós vamos falar já, uma autarquia que é para dar uma vazão à minha necessidade, ok? Se eu crio um ente da administração pública indireta, qual é a finalidade? Me ajudar, ok? Agora, se eu crio um ente, ele tem uma função específica, concorda? Lógico. Se você parar para observar na aula passada, ou em aulas anteriores,
nós demos o exemplo da ANAC, não é isso? Que é um exemplo de autarquia, nós vamos falar em detalhes daqui a pouco. Tá legal? A autarquia, ela serve, a ANAC, ela serve para quê? Foi criada para cuidar de avião, da aviação civil, beleza? Tranquilo? Essa criação, questão de prova, segue o princípio da especialidade. A ANAC é especialista na aeronáutica civil, não é especialista em barco, meu amigo, beleza? Então, essa criação aqui, ó, segue o princípio, questão de prova, segue o princípio da especialidade. Rodrigo, a sua letra, cara, ela é horrível, eu sei, tem coisas piores na sua vida e você também não fala mal dela, então não fala mal da minha letra, beleza? Tudo que você viu aqui, tudo é questão de prova, tudo. Nós vamos fazer uma bateria de questões de concurso, de todas as bancas, certo? E aí você vai ter uma noção e vai perceber que é uma repetição, eles pedem a mesma coisa. Se você gravar isso aqui, pede a mesma coisa, você vai ver que você mata qualquer questão, beleza? Foi.